Olá, sou o professor Temir Cristelmo. Nós vamos tratar de hoje, do estupro, mas duas modalidades novas, o estupro coletivo e o estupro corretivo. O que é isso? Por que o legislador trouxe isso? E como é que a gente trata destes assuntos no nosso ordenamento jurídico? Então nós, que já tratamos de estupro, lá do 213, fizemos a classificação doutrinária do estupro, passamos pelo 214A, que é o estupro de vulnerável, falamos da contemplação, entendimento do STJ, que contemplação não é apenas ato libidinoso, e sim, a quinta turma entende que é estupro de vulnerável, e essa modalidade trazida pelos Estados Unidos, ou seja, lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, sendo com uma conduta criminosa que é o crime de stealthing, e como que a gente trata deste assunto dentro do nosso ordenamento jurídico pátrio. E hoje a gente fala aqui do estupro coletivo e do estupro corretivo. Essas duas modalidades, elas foram introduzidas em 2018 pela Lei 13.718. Aumentou a pena do artigo 226, ou seja, o artigo 226, a gente sabe que lá nos crimes contra a dignidade sexual começa no 213, nós temos um capítulo específico, que é o 226, que vai falar da ação penal, e aí também trouxe hoje quando há o aumento de pena. Então, quando a gente vai estudar os crimes contra a dignidade sexual, é muito importante que a gente não fique olhando apenas para o caput parágrafos dos tipos penais, que a gente desça até o final ali do capítulo, em especial olhar as disposições finais que estão lá do 226, que vai tratar de temas importantíssimos como ação penal e agora aumento de pena, ok? Bom, 226. A pena é aumentada, inciso 4, de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado. Então, a pena do crime de estupro, não é que criou-se um tipo novo. É isso que o legislador às vezes faz uma confusão. O estupro continua sendo estupro, constranger qualquer pessoa à conjunção carnal ou a qualquer ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Se esse constrangimento que vimos lá na classificação doutrinária, o estupro é um crime monossubjetivo, ele for praticado por mais de uma pessoa, nós vamos ter um regramento em termos de pena. Se a conduta for hoje coletiva, várias pessoas praticaram o crime, aí nós vamos ter um outro tratamento. É o que a lei em 2018 fez, ou seja, ela aumentou a pena para o estupro coletivo, que se consuma da mesma forma que o estupro monossubjetivo. Só que aqui exige, para que seja coletivo, mais de uma pessoa praticando a conduta. A pena é aumentada, mediante concurso de 2 ou mais agentes. Agentes quer dizer não só o imputável. Então pode ser o maior e o menor, pode ser obviamente só maiores, porque se for menor não será crime, será ato infracional. Então, mediante concurso de 2 ou mais agentes. Como estamos aqui, ele é um crime monossubjetivo e plurissubsistente, ou seja, tem os núcleos, a conduta se desdobra em outros núcleos do tempo, em outros núcleos para sua consumação. E passa a ser o crime que é monossubjetivo quando for praticado por 2 ou mais agentes, aí sim eu tenho o estupro coletivo, ok? Bom, aí nós temos ainda o inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais agentes, mas a gente fica atrelado aqui ao que diz, ou já dizia, melhor dizendo, o inciso 1, porque o inciso 4 foi trazido em 2018. Mas o inciso 1, ele já estava vigente desde 2005. Então nós estamos falando lá, 226, a pena é aumentada de 4ª parte se
se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. E agora eu tenho o inciso 4, que fala aqui do coletivo. Como que é isso? Então, olhando o caráter teleológico aqui do legislador, o que é que o legislador pensou aqui em fazer? A gente entende que este inciso primeiro, este inciso aqui, que já existia desde 2005, ele tem vigência apenas para os demais crimes que atentem contra a dignidade sexual. Então, entendemos que o inciso 1, este aqui, terá aplicação para os demais crimes contra a dignidade sexual, diverso do estupro. Porque, se for estupro, aí eu vou encaixar, pelo princípio da legalidade, ao estupro coletivo. Então, só para a gente repetir e não causar confusão, né? O que é o estupro coletivo? É aquele estupro praticado mediante concurso de 2 ou mais agentes. A pena para este agente é a do inciso 4 agora, aumenta-se de 1/3. Os demais crimes que atentem contra a dignidade sexual, como assédio, importunação sexual, por exemplo, fica na regra geral da primeira parte, trazida lá em 2005, que a pena é aumentada de 4ª parte se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Não é que criou-se uma nova modalidade de estupro, não é. É que o legislador deu um tratamento penal diferente para aqueles que, com vontade de propósito, se juntam 2 ou mais agentes para estuprar alguém, ok? Então, polícia prende 29 suspeitos de estupro coletivo contra jovens de 15 anos na Índia. Então, foi aterrorizante de jovem vítima de estupro coletivo durante festa em Goiás. Algumas manchetes só para a gente explicitar o caso. Estupro corretivo. Aumento de pena para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Aqui sim, o legislador criou uma nova modalidade de estupro. Mantém-se a regra do constranger, conjunção carnal, violência, ameaça, qualquer outro ato libidinoso, mas com um fim específico. Qual é o fim específico aqui? Controlar o comportamento social sexual da vítima. Ou seja, o estupro ainda como um crime monossubjetivo e o crime plurissubsistente. O que vai acontecer? O que é o estupro corretivo? É a tentativa de controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Ou seja, é quando o crime é cometido na tentativa de corrigir uma característica da vítima, como sua orientação sexual ou identidade de gênero. Então é uma modalidade nova que visa erradicar esta conduta, visa prevenir que condutas como essa não permaneçam em sociedade. Então foi incluído aí, como a gente já falou, em 2018. Não há números de casos de estupros corretivos no Brasil. Não tenha isso. Então, até para fins estatísticos, a gente começou a trabalhar com isso pós-2018. No geral, são registrados apenas como estupro, que ainda assim é um crime subnotificado, como nós sabemos, porque atenta aí contra a dignidade sexual. O que significa que as ocorrências são muito maiores do que as denúncias realizadas pelas vítimas. Um dos raros levantamentos sobre violências cometidas contra lésbicas, o dossiê sobre lesbocídio no Brasil, lançado em 2017, houve 54 mortes de lésbicas no país, sendo que em 3% dos casos foi cometido estupro seguido de assassinato. O número da porcentagem foi arredondado para fechar a soma referente a outros tipos de crime. Mas nem todo caso de estupro corretivo é seguido de morte. Então hoje a gente tem o estupro corretivo, que é aquele praticado para corrigir uma orientação sexual, para corrigir aí uma característica da vítima, ou seja, a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual, ok? Então, agradeço, muito obrigado e até uma próxima.